Lei de Ohm para circuitos de corrente alternada. Se um circuito de corrente alternada consiste de resistência apenas, o valor da impedância é o mesmo que da resistência. E a lei de Ohm para um circuito de CA é igual a I, que é de impedância, de corrente, é igual a tensão dividido por Z, que é o quê? A impedância. Então, Z, a gente vai ter a característica de ser a impedância. Aqui não é nada mais, nada menos do que o venha ri. Só que aqui na nomenclatura até da apostila, em vez dele chamar agora a tensão de V, ele chama de E. Você tanto pode encontrar em vários exercícios uma diferença um pouco considerável. Você pode encontrar a tensão sendo representada por V. Alguns autores, eles evitam colocar o V para não confundir com, por exemplo, o volts. Mas em muito material ainda existe o V. Pode ser encontrado o U e pode ser encontrado o E. Vai depender do autor. Na apostila mesmo vocês podem perceber que tem o V, tem o U, tem o E. Cada hora ele chama de um jeito, mas é a mesma coisa. Aqui esse I é igual a E dividido por Z, nada mais é do que V é igual a R vezes Z. Ou E é igual a R vezes Z. Esse Z é a impedância. Então aqui nesse caso, se no meu circuito de corrente alternada só tem resistência, só tem o risquinho lá, aquele nosso zigue-zague, se só tem aquele zigue-zague, a gente vai ter a mesma fórmula. Não mudou nada. A gente só não chama mais de R e sim de Z. Agora, num circuito de corrente alternada, que contém resistência e também indutância ou capacitância, a gente vai ter que utilizar a nomenclatura Z. Só que agora entra um outro fator. Se ali atrás a gente viu que somente resistência a conta não muda, quando você tem um valor de indutância ou capacitância, o que vai acontecer? Você vai ter o Z, e não é a mesma coisa que a resistência. Vamos entender como é que é isso. Bom, isso daqui é um circuito que a gente só tem a resistência, ou não? O que você acha? Pensa um pouquinho. Pensou? Olha aí, a gente tem uma fonte de 110 VAC, ou seja, são 110 volts no ciclo de corrente alternada, com uma frequência de 60 ciclos por segundo, ou seja, 60 Hz. Se a gente analisar o circuito, o que a gente tem? A gente tem uma resistência ali de 10 ohm, uma lâmpada provavelmente. E aquele carinha ali do lado é o quê? É um capacitor. Então esse nosso circuito, ele vai ter o quê? Uma capacitância. Então, o que acontece? A gente vai ter que fazer o cálculo disso. A fórmula a gente já viu que é igual a I é igual a E sobre Z. Bom, aqui é outro circuito que está em série. Estão vendo? A gente está apresentando aqui os diferentes circuitos em série. Aqui é mais um. Quantas resistências e quantas capacitâncias a gente tem aqui? Bom, você já teve um tempinho aí. Se não teve, volta, pausa, escreve num papel aí. Vamos tentar fazer esse exercício aqui junto. Não quero que faça conta. Eu só quero que você identifique os materiais aí presentes. Neste primeiro que a gente viu, a gente tem uma resistência e uma capacitância. Neste segundo, o que a gente tem? Quantas resistências tem? Uma, somente a de 4 ohm. A de baixo ali não é a simbologia de resistência, e sim de uma bobina. Em bobina significa o quê? Indutância. Então a gente tem uma resistência, uma indutância, e ali na direita a gente tem o quê? Uma capacitância. Por quê? É um capacitor que está representado ali. Aí você está sendo apresentado a mais uma forma de simbolizar um capacitor. 2 traços paralelos. Não confundir com a fonte. A fonte a gente tem um traço maior e um menor. Aqui são 2 traços paralelos iguais. Bom, a impedância Z é a oposição total do circuito para o fluxo da corrente. O que significa isso? A gente pode ter capacitância e indutância, como esse caso aqui. A gente tem a indutância e a capacitância. Bom, como é que eu consigo resumir toda essa zona, esse balaio que ficou de resistividades, vamos chamar assim, do nosso circuito? A gente conseguiu como? A gente sabe que a resistência, o fator dela é ter uma oposição à passagem da corrente. O capacitor, embora ele armazene carga, também vai causar isso. Então, a gente tem que ter uma métrica para calcular os dois. Só que o que acontece? Voltando aqui, a gente tem a reatância capacitiva. Beleza. O que significa? A gente tem a indutiva e a capacitiva. Se em um circuito nós temos
as duas coisas, o que acontece? A gente vai ter que calcular cada uma delas. Então, professor, como que eu vou calcular cada fator aqui? Bom, vamos pegar esse segundo exemplo que a gente aborda tudo de uma vez só. Como que isso vai funcionar? Vamos lá. A gente tem a tensão e os ciclos. A gente viu que a capacitância, como é que a gente calcula? A gente calcula utilizando o XC é igual a 1 dividido por 2πfc. E a indutância é 2πfl. Ah, tô entendendo. Você vai calcular o XC e o XL. Ah, e a resistência? Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Resistência a gente já aprendeu. Você tem a corrente, você tem a tensão, ou você tem a resistência e a tensão. Nesse caso aqui, você consegue calcular a corrente. Tranquilo? Ah, mas nesse exercício em específico, teria algum outro método para eu calcular? Teria, mas a gente vai entender primeiro como a gente pode somar a capacitância e a indutância para facilitar o nosso método aqui. Então vamos lá, para deixar mais claro e mais massificado. Primeiro passo, calcula o XC, que está ali, 7 ohm, que é o nosso capacitor. Calcula o XC. Como que eu estou falando para você calcular? Neste caso, o exercício já está mastigado. O exemplo já te deu toda a resistividade desse circuito. Mas, quando ele não te dá, ele daria como? Ele estaria no exercício colocando a capacidade desse capacitor, os ciclos ele já te deu. Então você calcularia isso aí. Como? Finge que não tem o 7 e nem o 10 ali. Você vai ter que calcular, primeiro, o XC, que é esse aqui que a gente já aprendeu a calcular. Aí, o indutor ali embaixo, a gente vai ter que usar o XL. Então, a gente vai calcular o XL. E como que eu somo os dois? Bom, como a resistência e a reatância não podem ser somadas diretamente, a gente tem que jogar no nosso Pitágoras aqui. Bom, o que acontece? A gente tem que a impedância ao quadrado, a gente está fazendo uma soma como se fosse um Pitágoras. O Z, que é a nossa impedância ao quadrado, vai ser igual a resistência ao quadrado. Então, o que é a minha resistência ao quadrado? É o meu circuito resistivo. Qual que é a minha parte resistiva nesse circuito aqui? É o 4 ohm, é aquele carinha lá de cima. E o meu X? Bom, aqui eu tenho os dois. Então, a gente vai calcular os dois. Ah, ali ele está colocando XL ou XC. Então, você vai calcular a impedância para cada um deles. E é ao quadrado. Então, depois que você fizer os dois, o que vai acontecer? Você vai ter que tirar a raiz. Você está fazendo aqui, basicamente, o Teorema de Pitágoras. Bom, vamos pegar um exemplo aqui de como isso vai funcionar. Na figura abaixo, a gente tem um circuito em série, com resistência e indutância conectados em série. Ou seja, o circuito está todo em série, né? Ligado a uma fonte de 110 volts, com 60 ciclos por segundo, ou seja, 60 Hz. O elemento resistivo é uma lâmpada, tá? A resistência dela é de 6 ohms. E o elemento indutivo é uma bobina com indutância de 0,021 Henry. Qual o valor da impedância e qual a corrente através da lâmpada e da bobina? Bom, a gente vai aplicar nesse exercício aqui praticamente tudo que a gente já viu na aula. Vamos lá então. Esse é o nosso circuito aí, nosso camarada. A gente tem ali a figura da fonte, que é 110 VAC com 60 Hz. A lâmpada de 6 ohms, simbolizada ali em cima, e a nossa bobina com 0,021 Henrys. Ok. O que é aquele azinho ali, professor? A gente já viu. Aquilo ali é um amperímetro. Aquilo ali vai simbolizar o que a gente quer ler. Então vamos lá. Primeiro passo. A reatância indutiva da bobina é calculada. Bom, a gente tem que calcular quanto de resistência essa bobina vai oferecer ao nosso circuito. Pessoal, toma cuidado aqui, hein? Não vai querer somar esse 0,021 elevando ao quadrado junto com a minha resistência. 0,021 Henrys, não ohms. Primeiro passo, se você está na dúvida, é assim. Resistência a gente tem em ohm. Então você não consegue somar duas coisas diferentes. Se você tem ohm, você não consegue somar com corrente. Se você não tem volt, você não vai somar outro com resistência. Você tem que somar iguais, ou seja, você quer somar tensão? É volt mais volt. Quer somar corrente? Ampere mais ampere. Quer somar, aqui no caso, resistência? É ohm com ohm. Beleza? Então
Então, voltando para o exercício, vamos calcular aqui a nossa reatância indutiva. Bom, a gente sabe que a fórmula da reatância indutiva é XL é igual a 2πfL. Arredondando o nosso π aqui para 3,14, a gente vai chegar na seguinte conta. XL é igual a 6,28, ou 6,28, vezes 60, vezes 0,021, que é o nosso L, que é a nossa indutância. Beleza. Então a gente vai achar que XL é aproximadamente 8 de reatância indutiva, ou seja, a minha reatância indutiva é 8 ohm. Ah, professor, beleza. Agora você já tem um vislumbre do que vai fazer. Por quê? Se você tem agora a resistência, você tem dois iguais. Agora você pode somar. Ah, professor, você falou que resistência em série é só somar. Então eu vou somar os dois aqui e já era. Então, já era mesmo, você vai perder o exercício. Você tem que lembrar que quando a gente está falando de reatância mais ou plus resistência, você tem que fazer aquela soma quadrática, que é essa aqui, ó. Então você vai ter que o Z ao quadrado é igual a resistência ao quadrado mais XL ao quadrado. Como assim, professor? Bom, o Z você vai ter que passar a raiz depois. Então você pode colocar direto assim, que o Z é igual a raiz de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Cuidado para não confundir ali, que ali está escrito R2, mas é a simbologia que saiu na hora para resistência ao quadrado. Tranquilo? Então você vai ter o Z, que vai ser igual a 6 ao quadrado, que é a nossa resistência da lâmpada, mais 8 ao quadrado, que é a nossa resistência da bobina. Então a gente vai ter um total de Z é igual a 36 mais 64. Z é igual a raiz de 100. Qual que é a raiz de 100? 10 vezes 10, 100. Portanto, a nossa impedância, o nosso Z, é de 10 ohms. Tranquilo, né, pessoal? Quando a gente olha assim, parece que é um negócio absurdo de outro mundo. Mas não, é algo tranquilo, é algo sem estresse. Bom, e em seguida a gente vai calcular o fluxo da corrente. Como que a gente calcula o fluxo da corrente? Qual que é a fórmula que a gente já viu? V é igual a R vezes I. No caso do circuito de corrente alternada, a gente tem o I é igual a E sobre Z, ou E igual a Z, easy. Coloca assim para você guardar, se você joga videogame, só que não é I, né? É um easy. Então, I é igual a E dividido por Z. Beleza. Qual que é o meu E? No circuito, 110. Então, a gente tem ali 110. O Z, a gente acabou de calcular, 10 ohm. Portanto, a gente vai ter uma corrente passando nesse circuito, que vai ser demonstrada naquele Azinho ali, que é o nosso amperímetro, de 11 amperes. Tranquilo? Agora, e se a gente quiser aprofundar um pouquinho mais? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Se a gente quiser ver a queda de tensão através da resistência, EXL, quanto que vai ser? A gente vai ter o I vezes R, o R vezes I, né? Normal. Então, se a nossa resistência tem 6 ohm e a nossa corrente é de 11 amperes, a gente vai ter 66 volts na nossa resistência, ou seja, na nossa lâmpada. Ah, professor, o que você está fazendo aí? Bom, se o circuito é em série, significa o quê? Que os 11 amperes vão passar pela lâmpada, vão passar pela bobina e pelo amperímetro. Então, se você tem a resistência e você tem a corrente, você pode calcular os dois. Ah, entendi. Então, o que acontece? Você achou a do resistor. Tem dois modos de você calcular o seguinte. Bom, você sabe que a sua fonte tem 110 volts. Tranquilo, 110. Se eu tenho 66 na minha resistência, onde vai estar o restante? Na minha bobina. Você nem precisaria jogar de novo o valor de 11 vezes 8. Não precisaria, porque 8 é a minha resistência ali, na minha bobina. 11 é a corrente, 88 volts. Mas você podia simplesmente só subtrair do valor total. Por quê? Quando a gente tem um circuito em série, o que acontece? As tensões são diferentes. Elas vão ter quedas de tensões em cada equipamento diferente, por conta da diferença de resistência. A corrente é a mesma. Por isso você pode fazer isso. Entendido? Então, se você teve dificuldade nesse exercício, volta, assiste ele de novo. O que eu recomendo para você? Tenta fazer de novo. Volta no exercício um tempinho depois e tenta fazer ele sem essa tela aqui. Volta só nele
e tenta resolver. Beleza? Garanto para você que vai facilitar em exercícios de prova, da banca da ANAC, é muito mais tranquilo.